ai, não conte seus planos para os outros, ai, faça... Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que verbalizar, sim, as coisas que a gente quer se tornar, o que a gente quer fazer, né? E não tem que ter medo de gente que te invalida, de gente que te olha torto, que manda uma energia ruim, porque é a tua Sempre vai energia ter, que né? pode. Sempre terão essas Quem pessoas. você é. É a gente saber quem a gente é na fila do pão, a gente se autovalidar, a gente cuidar da nossa energia, né? Do que a gente acredita e ir pra cima. Podvirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou Adriana Amaral e ela foi da periferia de São Paulo a altos cargos em grandes empresas. Hackeou o sistema, como a própria gosta de dizer. E agora está compartilhando sua história de sucesso no livro Quem é Você na Fila do Pão? Para inspirar outras garotas e fazer com que mais gente possa vislumbrar um futuro melhor. Seja bem-vinda, Vivi Duarte. Obrigada, Adri, pelo convite, todo o time. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividir com vocês esse espaço. Obrigada pelo convite. E a gente está mais feliz ainda com a sua presença aqui. Mas vamos lá. No livro você conta a sua história, né? Mas ele é uma autobiografia ou não? Olha, ele é quase uma autobiografia, mas ainda não tenho, né, tanta, acho que, vivência, mesmo com aos 43 anos, para uma autobiografia. Mas eu conto muito a minha história, né? Uma perspectiva de linha do tempo, assim, em épocas de mídias sociais, né? Uhum. Eu vou colocando os blocos que eu vou passando que eu fui passando durante esses 43 anos e os aprendizados, porque eu acho muito importante dividir e contar, como você falou, né? Como eu hackeei o sistema, como eu estou hackeando o sistema, porque é um processo que é contínuo, por ser mulher negra, por ocupar espaços de poder que eu ocupo. Então, eu quis trazer essa perspectiva de puxar outras mulheres para esse lugar também, de olhar para suas histórias e se autovalidarem, né? Além de você compartilhar a sua história, você fala da síndrome de impostora. O que seria essa síndrome? Nossa, sim, Dri, porque a síndrome da impostora é uma síndrome que já foi constatada, então tem vários institutos de pesquisa, inclusive americanos, que estudam sobre comportamento, e a síndrome da impostora, ela atinge a maioria das mulheres no momento que a mulher está ali chegando para ocupar um espaço de poder, pode ser uma transição de carreira, para uma vaga nova de emprego, para assumir uma vaga de liderança. Naquele momento, a gente começa a ouvir uma vozinha que eu chamo ela de carrasquinha, sabe? Da sabotadora. Que ela fica ali no teu ouvido. Mas você vai para esse lugar? Você vai mesmo escrever um livro? Quem é você na fila do pão para fazer isso? E aí começa a invalidar a gente. Então, nesse momento, é muito importante a gente se descobrir, assim, né? Para poder invalidar essa vozinha sabotadora e colocar em perspectiva as nossas potências, que a gente tem muitas, né? Quando você escreveu o livro, você ouviu essa voz? Você mesma estava ali se sabotando? Muitas vezes? Muitas vezes, Dri. E por quê? O que passava em você, assim? O que você achava? Não vou conseguir? Como é que era isso? Olha, eu fiquei 2 anos para escrever o livro. Eu mandava e-mails, assim, validando os capítulos que eu mandava. Ó, o capítulo tal, esquece que eu vou escrever de novo. Você lia e relia e não ficava mais contente. Falava, gente, não tá legal. E eu ouvia aquela vozinha assim, gente, mas quem que vai querer saber disso? Aí pronto, falou a dona do mundo. E eu ficava, gente, será que eu tô sendo muito, sei lá, tô me achando demais nesse capítulo? Então, é sobre isso, né? A gente, o tempo inteiro, entra num lugar de o que o outro vai pensar, a gente se invalida, a gente não coloca uma potência na nossa história, é sempre aquela questão de, eu não vou falar bem de mim mesma, porque o que as pessoas vão pensar, né? E muito pelo contrário, então tudo que eu ensino, que eu falo, que eu verbalizo, que eu escrevo nas redes sociais, nos meus artigos, eu tava passando por um teste no meu livro e eu senti exatamente, sabe, aquela síndrome muito de impostora. Quem era eu na fila do pão para escrever um livro como esse? Mas foi um exercício muito importante para mim, Dri. Antes de chegar nesse patamar, você ouvia muito isso de quem é você na fila do pão? De quem? Eu ouvia, e o título desse livro é exatamente para resposta, né? É uma resposta minha a todas as pessoas que em algum momento olharam para mim e ficaram pensando assim, o que é você na fila do pão para querer ser jornalista, né?
quem é você na fila do pão para querer trabalhar em multinacional? Quem é você na fila do pão para ser uma empresária, né? E eu sempre tive, nascendo na periferia de São Paulo, eu nasci na periferia de São Paulo, na freguesia do Ó, amo a freguesia do Ó, não moro mais lá, mas amo, tenho pessoas que, assim, adoram a feira da freguesia do Ó, ali da Edgar Facol, vou lá comer pastel, sabe? Agora tá na pandemia, né, mas sempre tem um contato ali, né, minha mãe mora lá ainda, mas eu ouvia muito de vizinhos, assim, meu Deus, quem que é lá na fila do pão pra isso? Menina, quem que é você na fila do pão? Se enxerga, né? Porque eu não tinha condições e eu sempre sonhei muito alto. Até hoje, eu ainda continuo sonhando muito alto, então as pessoas ainda... Até amigas que me amam muito, falam, amiga, que é isso? Você tá doida? E você verbalizava isso? Você falava para as pessoas, para elas chegarem para você e falar quem é você na fila do pão? Você falava, você isso, você aquilo? Contava meus planos, né? Porque eu ficava, Adri, quando eu era menina, eu ficava entrevistando as pessoas no meio da rua, assim, na calçada, no cortiço onde eu morava, e eu falava que ia ser jornalista, ia aparecer na TV, então eu sempre contava. Eu não gosto dessa coisa, eu até tava lendo num perfil de psicologia, falando, não conte seus planos para os outros, faça... Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que verbalizar, sim, as coisas que a gente quer se tornar, o que a gente quer fazer, né? E não tem que ter medo de gente que te invalida, de gente que te olha torto, que manda uma energia ruim, porque é a Sempre vai ter, né? Sempre terão essas pessoas. É a gente saber quem a gente é na fila do pão, a gente se autovalidar, a gente cuidar da nossa energia, né? Do que a gente acredita e ir pra cima, sabe? E eu gosto muito das palavras, por isso que eu sou jornalista, né? E falo tanto disso. Eu sou hoje... tudo menos jornalista, né? Mas eu gosto de falar da jornalista, porque é a jornalista, né? E aquele sonho de ser jornalista que me tornou a mulher que eu sou hoje. E as palavras têm muito poder, né? Assim, eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que verbalizar sim e saber quem a gente é na fila do pão, se descobrir, porque aí não tem quem para a gente, né? A gente fica imparável, sabe? Sim, é um exercício interno, né? Bastante grande. Alguém te inspirava? Você tinha alguma inspiração? Porque você é inspiração para muita gente agora, mas, né, de repente você se inspirava em alguém? Olha, eu tive muitas inspirações, né, de jornalistas. Eu gostava muito de comprar revistas. Então, hoje, por exemplo, eu escrevo para algumas revistas que eu sempre fui muito fã. Então, eu sempre consumia muito esse universo, né? Mas eu não tinha uma pessoa que me representasse ali. Na verdade, eu me via muito distante das mulheres que eu acompanhava, né? E às vezes eu sentia mesmo. Às vezes eu ficava pensando, gente, será que eu tô ficando louca mesmo? Será que é possível me tornar essa mulher que eu quero me tornar, sabe? Mas eu tive uma mãe e uma avó e eu gosto de dar protagonismo para as duas, porque elas não estavam na TV, não estavam em capa de revista, elas não estavam ocupando lugares em multinacionais, mas eram as mulheres que eu me inspirava, assim, sacoleiras do Brás, mulheres, assim, desenroladas, sabe? Sim. E eu tenho muito DNA delas, assim, aquelas mulheres, assim, que vendiam almoço para pagar a janta e não deixava a peteca cair. Sim. Elas foram as minhas grandes inspirações, assim, são ainda, né? A minha mãe, minha avó já partiu, mas conseguiu ver uma grande parte, assim, do meu sonho sendo realizado. E aí contava para todo mundo, quando eu ia fazer uma viagem, né, de avião, ou saía com uma notinha minha de alguma revista do trade, assim, né, de alguma coisa que eu fazia, ela ia mostrar para a vizinhança inteira. Ai, que fofa! As vós são maravilhosas, né? Ela mostrava para todo mundo, minha neta saiu aqui um negócio em 3 linhas. Ela ia mostrar, então assim, nossa, imagina, né, se ela tivesse tido a oportunidade de acompanhar tudo que já aconteceu até aqui, né? Eu gosto de honrar minha mãe e minha avó, que são as duas referências para mim. E você saía com elas a essas compras no Brás? Saía com elas, aprendia muito com elas. Minha avó era muito nervosa, irritadona, assim mesmo, estressada. Ah, é? Muito com ela, mas ela era brava, assim, ela era muito negociante. E ela ia com dinheiro e com foco para comprar e cada semana ela estava vendendo uma coisa, assim, era doce, era o que tivesse mais fácil para ela negociar. Então ela era uma negociadora, assim. E o que você aprendeu nessas idas pro Brás com elas? O que você tirou de lição daquela história? É muito essa resiliência, esse não abaixar a cabeça, esse não ter medo de falar de dinheiro. Então eu nunca tive medo de falar quero ganhar mais, mereço mais.
não quero, sempre, eu gosto de pechinchar, né? A minha relação com o mundo dos negócios foi dali, de ver minha avó pechinchando, ganhando e me mostrando, ó, tá vendo? Porque a gente economizou isso, vai dar para comprar aquilo. Então, essa perspectiva de negócio, raiz, foi muito importante. E também de ver que ela não desistia, que ela não se abalava, que um fornecedor era estúpido com ela, ou não queria vender porque ela tinha pouca grana, ela falava, que se dane, essa semana eu vou vender doce de leite e não sei o quê, e ela se virava, né? Então, olhar pro caos de uma forma propositiva. Foi uma das coisas que eu aprendi com ela, né? Ela nunca se deixava bater. Então, o caos ali, que hoje eu fico pensando, eu falava, gente, que caos. Porque ela cuidava de mim, eu tinha que ir com ela, e ela tinha sempre um lado bom para ver as coisas. E uma perspectiva de, nós vamos sair daqui e vamos resolver isso daqui. E Sim. Isso eu faço com meus negócios, na minha vida, né? E, então, olhar pro caos de uma forma propositiva, né? É muito louco isso. Né? E foi isso que eu até aqui com saúde mental, né? Porque Sim. Muito, muito bom. E a sua primeira experiência profissional, né? Já no mercado de trabalho mesmo, como é que foi? Olha, minha primeira experiência profissional foi numa casa... Primeira, assim, de todas, foi numa casa de... utensílios domésticos na 12 de outubro. Você fazia o quê? Hoje, Casas Miranda, bem tradicional. Eu fui empacotadora lá, e aí depois subi para trabalhar no administrativo, e eu ficava assim, gente, será que eu quero isso? Porque eu adorava empacotar os presentes, e aí eu ficava estudando como eu fazia o melhor laço, sabe? Sei. Estava ali, então aprendi muito, depois subi para trabalhar no administrativo, de lá eu saí, fui trabalhar em shopping, trabalhei em várias lojas, em várias lojas de shopping, sempre na área comercial, né? Sempre como vendedora, depois eu trabalhei como telemarketing. E foi tudo muito rápido, assim, né? Foram poucos anos em cada estágio? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Bem novinha. Assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos e aí depois fui pro shopping, eu tinha 16 anos, eu ficava auxiliando vendedoras, ficava no estoque, então eu ficava arrumando o estoque, as vendedoras gritavam, desce a calça X, jogava a calça, e ajudava elas a venderem e tal, e depois me tornei vendedora com 18, e aí fui fazer telemarketing, fui fazer curso de teatro também, para ganhar bolsa de estudo, então fiz teatro, ministrei curso de teatro depois para terceira idade, fazia workshops com a terceira idade, foi bem legal. E aí, do telemarketing, fui para a área de marketing. Minha primeira empresa que eu trabalhei em telecomunicações, para a área de marketing, já estava fazendo faculdade. E aí, eu gostei muito de olhar assim, para a área do marketing e ver uma perspectiva que eu não estava vendo que eu teria no jornalismo, que era dessa ascensão profissional mais rápida, assim, porque eu ficava pensando assim, eu sou criativa, eu gosto de comunicação, e eu preciso ascender financeiramente. E eu conhecia já várias meninas jornalistas que estavam um pouquinho mais à frente que eu, e elas me contavam o dia a dia, eu ficava pensando, gente, eu não vou ter estrutura financeira para ficar esperando, né, tanto tempo. As coisas acontecerem, né? Exato, né? E aí eu percebi que no marketing tinha um lugar maior ali para crescimento, e eu fui fazendo faculdade de jornalismo, depois emendei já em pós com marketing, e fui crescendo dentro desse lugar, né, da comunicação corporativa, da área de marketing, de trade, né? Merchandising, até depois criar meu próprio negócio, que foi o Plano Feminino em 2010. Me conta do Plano de Menina. O que é o Plano de Menina? O Plano de Menina eu lancei em 2015. É uma ONG? Já faz 5 anos, é uma ONG. É uma ONG com foco em meninas periféricas, como eu fui. Então, é uma ONG que capacita e conecta meninas a vagas de emprego. E também oportunidades de cursos profissionalizantes, de eventos gratuitos que elas têm. A gente agora na pandemia, a gente conseguiu empregar centenas de meninas em grandes empresas, The Body Shop, Ambev, Bayer, Amaro. E assim, é incrível, porque a gente consegue conectar essas meninas e elas conseguem mudar não só a vida delas, Dri, mas de toda, sabe, o entorno delas. Nossa, então, que tem legal. muitas histórias incríveis já. A gente está aí há 5 anos, a gente vai completar 6 anos.
E tem muitas histórias transformadoras de meninas que já estão em cargos já júnior, pleno, dentro né, de empresas globais, fazendo história, as mães voltaram a estudar, as irmãs. Então tem muita coisa legal e é uma rede, né? O Plano de Menina tem mentoras espalhadas pelo Brasil inteiro, com diversas áreas de conhecimento que ajudam a gente a fazer esses treinamentos com as meninas, que agora está sendo online, né? Por conta da pandemia. Ah, tá. E como é que as pessoas têm acesso? Como as meninas têm acesso a esse programa? A gente faz um chamamento pelas mídias sociais, pelo Instagram. A gente tem parcerias também com coletivos, com escolas ETECs, né, pelo Brasil. E então, a gente faz essas chamadas. A gente fez específico agora The Body Shop para raça negra. Então, só para talentos negros, só para meninas negras. Uma jornada onde elas serão depois contratadas, né? Então, elas vão fazer uma jornada de capacitação com habilidades técnicas e emocionais para entrarem depois nas áreas tanto de vendas quanto administrativa da The Body Shop. E a gente já fez com Tondre, com várias... Então, assim, tem tantas meninas espalhadas em tantos lugares legais, sabe? Você lembra de alguma história específica de alguma delas que vale contar? Eu lembrei aqui agora da Amanda, que a Amanda Guimarães foi da nossa primeira turma. Ela é uma menina do Capão Redondo e ela se formou. Ela conseguiu uma bolsa de estudos de marketing e a gente conectou a Amanda a Louis Vuitton e hoje ela é uma executiva da Louis Vuitton. Gente, que luxo! Ela é uma executiva de marketing da Louis Vuitton. Que e ela legal. me mandou esses dias uma mensagem super maravilhosa e eu comecei a chorar, assim, que eu falei assim, gente, olha essa menina, né? Ela tava fazendo um mini lançamento no Tangará e ela lembrou do Plano de Menina, né? Ai, que emoção! E ela me mandou esse áudio, né? Poxa vida! Porque, Gente! assim, ela lembrou e ela me mandou um áudio e falou, Vivi, eu tô lembrando da menina que eu era lá no Capão Redondo, né? E sabe onde eu tô? Eu tô aqui no Tangará. Né? E hoje eu sou Olha, tô arrepiada, juro. Aí ela falou, então eu não podia deixar de lembrar disso e te mandar esse áudio, né? Te falar o quanto que é importante, né? E aí ela falando disso, né? E ela, com certeza, ela é uma pessoa que é uma menina que abre muitas portas pro instituto, puxa outras meninas, sempre que ela pode, ela volta e faz uma palestra para as meninas, né? Mas pensando, imagina, né? Quantas histórias dessas? A gente tem muitas, a gente tem centenas de histórias assim. Tem a Luz também, agora tá indo pra Holanda, também se formou no primeiro ano e trabalha numa multinacional. Tem várias meninas trabalhando em grandes multinacionais, assim, mudando a história da família também, sabe? E delas, né? Porque fura uma bolha tão importante que é essa reproduzir histórico familiar, né? De, eu não tenho perspectiva, eu nasci sem privilégios, ninguém me dá acesso, né? E quando a gente consegue dar acesso para as meninas, elas mostram a potência, a vontade, a verdade delas. E isso é muito maravilhoso, porque eu me vejo nelas, né? Sim. Então, eu me vejo nelas pensando nisso, assim, poxa, como poderia ser se a gente usasse os nossos privilégios a favor do outro também, né? Porque é tão simples fazer essas coisas, parece que é tão complexo, mas não é, Dri. Então, é muito importante a gente olhar para os nossos privilégios e pensar o que eu posso fazer com eles. Na mínima coisa, né? Hoje a gente tá gigante, mas a gente começou tão pequenininho e hoje é um instituto tão grande que faz tanta história legal e, assim, impacta tanto, né? Então, a Amanda é uma das meninas que me emociona muito, assim, que eu vejo ela viajando pra lá e pra cá. E você fala, tá dando certo. Tem idade para participar? Tem. A idade é de 13 a 22 anos e a gente, às vezes, dá um recorte, assim, maior. Então, agora a gente tá com várias turmas acontecendo, tem meninas até 25 anos. Então, depende, né, a gente faz um teste de anamnese, a gente faz uma triagem, né, para conversar com as meninas, para elas entrarem. Então, depende muito de como tá o momento da menina, se tem esse match com o que o Instituto tem para oferecer. Então, a gente dá aquela esticadinha, assim, para poder conseguir atender, né? Mas de 13 até 22, 24 anos a gente atende. Qual é o endereço? Porque eu perguntei onde elas encontram, mas não ficou bem claro. Tem um endereço na internet que elas vão digitar lá e vão encontrar esse caminho?
tem um endereço na internet. Qual é? Tem o planodemenina.com.br. Inclusive, esse planodemenina.com.br, a gente está transformando numa plataforma ainda maior de acesso, com banco de currículos de meninas. Então, vai ficar incrível essa plataforma. A gente vai lançar agora em outubro. E tem também ali no menu, Seja Mentora. Então, para quem estiver também assistindo a gente, quiser ser mentora, pode se cadastrar lá. Nossa equipe vai entrar em contato, vai conversar com você e vai descobrir com você o melhor jeito de você ser uma mentora, estar com a gente, ajudar a gente também a ajudar a hackear mais o sistema. Acho que é isso, né? A nossa grande resposta a esse Brasil desigual é a gente se juntar e a gente fazer acontecer, né? Então, se quiser fazer parte do nosso time aí de cúmplices de planos, podem entrar lá. E tem o Instagram, que é @planodemeninaoficial também, que lá tem tudo que está acontecendo, todas as jornadas também. E aí dá para acompanhar também mais em tempo real, assim, né? As oficinas e tudo. O que você diria para meninas, não só meninas, né? Vamos ampliar para qualquer pessoa que ouça quem é você na fila do pão. O que essa pessoa deve responder para a outra que está dizendo isso? O que você diria para essa pessoa que ouve essa frase? Olha, tem que dizer, a gente primeiro tem que acreditar em quem a gente é e se enxergar, né? Então, antes do outro, a gente tem que gostar de quem a gente é, acreditar em quem a gente é. Então, tem que ter já isso. Eu falo que isso já é o nosso pitch, né? Quando a gente vai fazer um negócio, assim, vai uma linguagem muito startupeira, né? De empresas que estão começando na tecnologia e tal. Quando você tem uma defesa para fazer, você tem que ter um pitch, tem que ter um storytelling, que a gente chama, que é uma história que você tem que contar suas potências em pouco tempo para um grande investidor. Então, você tem que estar sempre preparada para isso. Eu falo que a gente tem que ter o nosso pitch próprio, né? E lá no livro, no Quem é Você na Fila do Pão, eu dou tem vários exercícios. E aí, um dos exercícios é você escrever o seu próprio pitch, né? Então, quem é você na fila do pão? Você escrever sobre você. Você né? sabe melhor do que qualquer outra pessoa quem é você, né? Isso, porque se alguém te pergunta isso, você vai decidir se você responde, se dá para você gastar sua energia respondendo, se vale a pena, ou se você vai só aproveitar aquilo para mais uma vez se fortalecer, ir para cima e fazer acontecer os planos que você acredita, né? Aqui no Podvirts a gente tem uma tradição de terminar sempre com a mesma pergunta, tá? Se você tivesse que definir o futuro em uma só palavra, qual palavra seria essa? Plano. Exatamente. Por quê? Porque ter um plano fez toda a diferença na minha vida, né? E eu convido todas as mulheres, todas as meninas, todas as pessoas a terem um plano em suas vidas, né? A gente ouve aquelas músicas Deixa a Vida Me Levar, A Vida Leva Eu. Essas mesmas pessoas que escrevem isso têm planos, têm estratégias, né? Então a gente não pode deixar as coisas acontecerem. Então tem um monte de frase clichê que as pessoas usam para não ter coragem de ter planos. Porque quando a gente tem um plano e a gente verbaliza isso, acontece que a gente se coloca num lugar de protagonismo, né? E aí, o que você vai fazer com esse plano? Você vai tirar do papel ou não? Então, tenha um plano para fazer acontecer, para se tornar protagonista e para dançar a sua música, né? Não dançar a música dos outros, né? Construir a tua história. Adorei. Parabéns, Vivi. Muito obrigada pela sua entrevista, foi ótima. Que bom. Com certeza muita gente vai se inspirar nela e olha, terão... Como chama mesmo a menina que te mandou a mensagem? Amanda Guimarães. Amanda, que muitas Amandas virão ainda com esse seu trabalho maravilhoso. Ai, obrigada pra quem seja. Obrigada mesmo, Dri, pela oportunidade também. Um beijo para todo o time aí e contem com a gente também. E essa foi mais uma edição do Podvirts, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Vivi. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades em r7.com/podcast. Beijo, tchau.